Gênesis, capítulo 46. Assim Israel pôs-se a caminho com tudo o que possuía. Ao chegar a Berseba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó. E ele disse: Sim, estou ouvindo. E Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará seus olhos. Assim Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos e suas esposas nas carroças que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que haviam adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família, filhos e netos, filhas e netas, todos eles. São estes os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que desceram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã haviam morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramú. Os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Simron. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Esses são os filhos que Lia teve com Jacó em Padã-Arã. Ela também teve uma filha chamada Diná. Ao todo eram 33 descendentes. Os filhos de Gade: Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, além de Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Esses são os descendentes que Zilpa, escrava que Labão deu à sua filha Lia, teve com Jacó, 16 ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, eram José e Benjamim. José era pai de 2 filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Esses são os descendentes que Raquel deu a Jacó, 14 ao todo. O filho de Dan, Rosim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses são os descendentes que Bila, escrava que Labão deu à sua filha Raquel, teve com Jacó, 7 ao todo. Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas. Incluindo os 2 filhos que José teve no Egito, os membros da família de Jacó que chegaram ao Egito totalizaram 70 pessoas. Jacó mandou Judá na frente para obter informações de José sobre como chegar a Gósen. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai Israel em Gósen. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou por um longo tempo. Israel disse a José: Agora já posso morrer. Já vi seu rosto outra vez. E você está mesmo vivo. Em seguida, José disse a seus irmãos e a toda a família: Direi o seguinte ao faraó: Meus irmãos e a família de meu pai que viviam em Canaã já chegaram.
Os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais. Eles trouxeram consigo seus rebanhos e o gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte: seus servos criam animais desde que se entendem por gente, e nossos pais também. Assim, ele permitirá que vocês fixem residência na região de Gósen, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. Gênesis, capítulo 47. José apresentou-se ao faraó e informou: meu pai e meus irmãos com seus rebanhos, seu gado e tudo que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento, eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro. Pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e ele perguntou ao pai de José: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: os anos da minha peregrinação são 130. Uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramsés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até aos bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado, em troca dos alimentos que fornecia, todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo: você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que as terras se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras. Seremos escravos do faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para o faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário.
por isso não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo: A situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca, receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu: Você salvou nossa vida! É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: Faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa, em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo até o fim. E prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o senhor está me pedindo. Israel insistiu. Então, me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. Gênesis, capítulo 48. Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José: Seu pai está muito doente. Acompanhado de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó: Seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. Jacó disse a José: O Deus forte apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse: Eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei esta terra a seus descendentes como herança permanente. Agora vou adotar seus 2 filhos que nasceram no Egito antes que eu reencontrasse você. Eles estarão em posição de igualdade com Rúben e Simeão. Mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte na herança de seus irmãos. É assim que deve ser, pois ao retornar de Padã, sua mãe Raquel, para minha grande tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, a uma curta distância de Efrata, hoje chamada Belém. Foi só nesse momento que Jacó percebeu a presença dos filhos de José e disse: Quem são eles? José disse ao pai: São os filhos que Deus me deu neste país. Jacó pediu: Traga-os para perto, para que eu possa abençoá-los. Jacó não tinha uma boa visão por causa da idade. Estava praticamente cego. Então José os trouxe para bem perto dele. Israel beijou e abraçou os meninos e disse a José: Eu não esperava vê-lo de novo. E agora, Deus permite que eu também veja seus filhos. Então José os retirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto voltado para o chão, em sinal de respeito. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e o pôs à esquerda de Israel. Com a mão esquerda conduziu Manassés para o lado direito. Os 2 meninos ficaram assim diante de Jacó. Mas Israel, cruzando os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e os abençoou. O Deus diante de quem andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje,
O anjo que me livrou de todo o mal abençoe estes meninos. Que meu nome possa ecoar na vida deles, assim como o nome de Abraão e Isaque, meus pais. E que eles cresçam e encham a terra com seus filhos. Quando José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pensou que ele havia se enganado e tentou mudá-la para a cabeça de Manassés. Ele justificou-se. Não esta cabeça, pai. O mais velho é o outro. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou a troca e explicou. Não, meu filho. Sei o que estou fazendo. Ele também se tornará um povo e também será alguém importante. Mas o irmão mais novo será mais importante ainda, e sua descendência enriquecerá as nações. Então abençoou os dois. Israel usará o nome de vocês para abençoar assim. Que Deus faça a você o que fez a Efraim e Manassés. Israel não quis deixar dúvidas. Efraim foi posto à frente de Manassés. Ele disse a José: Minha morte está próxima. Deus acompanhe você e o faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você como primeiro entre seus irmãos a terra montanhosa que tomei dos amorreus com minha espada e meu arco. Gênesis, capítulo 49. Jacó reuniu seus filhos e pediu: Fiquem aqui à minha volta. Quero dizer o que está reservado para vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Rúben, meu primogênito, minha força. Primeira prova da minha virilidade, maior em honra, maior em poder. Mas como água que se derrama de um balde, você não será mais o maior, pois subiu ao leito nupcial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou. Simeão e Levi são muito parecidos, prontos para brigar por qualquer coisa. Não tenho parte nos seus atos de vingança, nem quero participar de suas amargas revanches. Eles matam homens em seus acessos de raiva, aleijam bois por mero capricho. Maldita seja sua raiva descontrolada, seu ódio indiscriminado. Eu jogarei vocês fora com o lixo e os espalharei como papel picado no meio de Israel. Judá, seus irmãos elogiarão você. Seus dedos estarão na garganta do inimigo, enquanto seus irmãos prestam honra a você. Judá, meu filho, você é um leãozinho que acaba de chegar depois de matar. Olhem para ele, agachado como um leão, rei dos animais. Quem se atreve a mexer com ele? O cetro estará sempre em Judá. Ele segurará com firmeza o bastão de comando até que venha o último governante e as nações obedeçam a ele. Ele amarrará seu jumento à videira e ao ramo viçoso seu puro sangue premiado. Lavará sua camisa no vinho e sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá no litoral, um porto seguro para os navios, bem ao longo de Sidom. Issacar é um jumento teimoso que se deita entre os currais. Quando viu como o lugar era bom, como a terra era agradável, desistiu de sua liberdade e foi trabalhar como escravo. Dan cuidará do direito do seu povo com competência entre as tribos de Israel. Dan é uma pequena serpente no meio da grama, uma cobra venenosa à espreita no caminho, que morde o calcanhar do cavalo e derruba seu valente cavaleiro.
Aguardarei com esperança tua salvação, ó Eterno. Gade será atacado por bandidos, mas ele os pegará. Azer será famoso por sua comida deliciosa, doces e guloseimas próprios de reis. Naftali é uma gazela em liberdade, da qual nascem lindos filhotes. José é um jumento selvagem junto à fonte, jumentos robustos sobre um monte. Arqueiros atacaram com fúria, atiraram flechas com pontas cheias de ódio. Mas ele resistiu com firmeza, com arco firme e braços ágeis, com o apoio do defensor de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai, que ele o ajude. E que o Deus forte conceda suas bênçãos a você. Bênçãos que vêm do céu. Bênçãos que saem da terra. Bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai superem as bênçãos das montanhas antigas. Superem o prazer dos montes eternos. Que elas repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi consagrado entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Devora sua presa durante a manhã e à tarde divide o que restou. São essas as tribos de Israel, as 12 tribos. E foi essa a bênção de seu pai para eles. Cada um recebeu sua bênção especial de despedida. Em seguida, ele deu as seguintes instruções a seus filhos. Estou para ser reunido ao meu povo. Enterrem-me com meus pais na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita. A caverna no campo de Macpela, diante de Manre, na terra de Canaã. O campo que Abraão comprou de Efron para usar como sepultura. Ali foram sepultados Abraão e sua esposa Sara, Isaque e sua esposa Rebeca. E ali também sepultei Lia. O campo e a caverna foram comprados dos hititas. Ele acabou de dar essas instruções. Retraiu os pés na cama, deu o último suspiro e foi reunido ao seu povo. Gênesis, capítulo 50. José lançou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, instruiu os médicos a embalsamarem seu pai, e eles o fizeram. O processo levou 40 dias, período exigido para o embalsamamento, e houve luto público de 70 dias para os egípcios. Terminado o período de luto, José solicitou à corte do faraó: se vocês me consideram digno da sua bondade, apresentem meu pedido ao faraó. Meu pai me fez jurar dizendo: a hora da minha morte está chegando. Enterre-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Por favor, preciso de uma licença para que eu vá e faça o sepultamento de meu pai, e voltarei em seguida. O faraó concordou. Claro, vá e sepulte seu pai, conforme o juramento que você fez a ele. Então José partiu para sepultar o pai. E todos os altos oficiais da corte do faraó, todos os de alto cargo no Egito, acompanharam José e sua família, seus irmãos e os parentes de seu pai. Os filhos deles, os rebanhos e o gado, ficaram em Gósen. Carruagens e cavaleiros os acompanharam num grande cortejo fúnebre. Ao chegar à ira de Atade, às margens do rio Jordão, fizeram uma parada para prantear e choraram longamente, de modo que era possível ouvi-los de longe. José participou durante 7 dias desses ritos fúnebres. Ao ouvir o lamento que vinha da ira de Atade,
os cananeus que moravam na região disseram: Os egípcios estão lamentando do fundo da alma. Foi por isso que aquele local, junto ao Jordão, ficou conhecido como Abel Mizraim, lamento egípcio. Os filhos de Jacó cumpriram ao pé da letra as instruções que haviam recebido. Levaram Jacó para Canaã e o sepultaram na caverna que fica no campo de Macpela, em frente a Manre, campo que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, para servir de sepultura. José sepultou seu pai e em seguida voltou ao Egito. Todos os irmãos que o haviam acompanhado no sepultamento voltaram com ele. Passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar: E se José está guardando rancor e resolveu nos devolver o mal que lhe fizemos? Por isso mandaram o seguinte recado a José: Antes de morrer, seu pai deu a seguinte ordem: digam a José, perdoe o pecado de seus irmãos, tudo o que eles fizeram de errado. Eles o trataram muito mal. Você vai cumprir essa ordem? Vai perdoar os pecados dos servos do Deus de seu pai? José chorou ao receber o recado. Então os irmãos foram pessoalmente a ele. Lançaram-se ao chão perante José e disseram: Seremos seus escravos. José respondeu: Não é preciso ter medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram mal contra mim? Mas Deus transformou o mal em bem. Como podem ver aqui e agora, salvando a vida de muita gente? Acalmem-se. Não há o que temer. Vou cuidar de vocês e de seus filhos. Com essas palavras carinhosas, ele os tranquilizou. José continuou morando no Egito com a família de seu pai. E viveu 110 anos, tempo suficiente para ver a terceira geração dos filhos de Efraim. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, também foram acolhidos como se fossem de José. Perto do fim da vida, José disse a seus irmãos: A hora da minha morte está chegando. Com toda certeza, Deus visitará vocês e os levará desta terra de volta para a terra que ele solenemente prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês. José morreu aos 110 anos de idade. Ele foi embalsamado e posto num caixão, no Egito.